Pergunto, como posso estudar um autor que, em função de algumas leituras anteriores, já considero desmoralizado intelectualmente? Talvez o exemplo mais notório que posso lembrar é de Karl Marx. Já li vários livros que desmontam as ideias marxistas, mas sei que estou longe de ser um especialista no assunto, é claro. Será que dentro desse quadro vale a pena ler o imenso calhamaço que é o Capital, mesmo sabendo que irei discordar de praticamente 60% da obra? Como lidar com esse problema, pois são vários os autores aos quais tenho sólidas objeções, como Kant e Descartes. Bom, ainda que você saiba que o sujeito está 100% errado, na hora que você vai lê-lo, você vai ter que fazer um esforço de pensar como ele. Tá certo? Quer dizer, você vai ter que deixar a sua imaginação trabalhar no sentido em que ele está querendo. Tá certo? Não dá para você fazer isso com o livro inteiro. Você lê o livro inteiro, assim, só na base da aceitação passiva, para depois você rever tudo, mesmo porque você, quando chegar no fim, você não vai lembrar do começo, né? Então, você vai ter que ler um trecho, tá certo? E, sinceramente, tentar imaginar aquilo como o sujeito está falando. Para isso, você não precisa negar o que você já sabe, tá certo? Você simplesmente faz de conta que você é um ator no teatro representando aquilo pelo método Stanislavski. E que na hora que você vai dizer aquilo, você tem que acreditar naquilo. Depois que fez isso, daí acabou o espetáculo. Daí você volta para casa e você imagina as coisas do seu próprio jeito. Então, imaginar do seu próprio jeito não significa criar opiniões contrárias. Significa daí você deixar que as suas evocações tragam para você os elementos faltantes para a compreensão do texto. Por exemplo, logo no começo, tá certo, do livro de Karl Marx, ele diz que a complexidade, que a imensidão dos fatos não permite o uso do método indutivo, mas que é necessário fazer uma abstração inicial. E com base nisso ele cria então a teoria do valor. E ele diz que o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-lo. E bom, nós podemos imaginar que a coisa é assim. Né? Isso quer dizer que uma mercadoria, um objeto produzido pelo homem, condensa em si uma certa quantidade muito complexa, tá certo, de esforços que foram necessários para produzi-lo. Não é isso? Então, depois que você... Isso dá, eu acho que é perfeitamente aceitável você imaginar que a coisa é assim. Não é isso? Só porque ele diz que é assim, você imagina que é assim. Tá bem, não há problema nenhum. Né? Porém, depois que você lê esse pedaço, você pode... Bom, agora, deixa eu conferir isso com o que eu sei e com o que eu posso evocar. Então você imagina, né, a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir qualquer coisa. Tá certo? E você pergunta, bom, isso representa um valor para quem? Daí você procura no Karl Marx, né? Para quem é esse valor? Não tem. Então você tem que completar, é o valor em si. Não é para mim, não é para o outro, né? Não é nem para o consumidor, nem para o produtor, nem para o observador e nem o economista, é o valor em si. Né? Então, o valor em si, ele passa a ser uma entidade metafísica. Não é isso? Quer dizer, é o que a coisa vale em si. Agora, o que significa valer em si? É perante Deus, perante a eternidade? Não pode ser, porque Karl Marx não acredita em Deus. Então, jamais saberemos o que é esse raio da coisa do valor. Você não precisa contestar a noção. Você não precisa brigar com ela. Né? Basta você entender que o sujeito não disse absolutamente nada. E daí você vai ver que tudo que ele está dizendo está estruturado em todo esse negócio de valor. Você não vai aguentar ler o Capital inteiro. Você não vai aguentar, porque é tanta besteira que ele constrói em cima disso. Não dá mais. Agora, se você, vamos dizer, não percebeu isso logo no começo, vai ser difícil.
Para perceber, você não precisa brigar com ele. É só você tentar conceber aquela coisa tal como ele disse. Você não contestou nada. Você entendeu o que ele disse, tentar imaginar a coisa tal como ele disse. Então, sei lá, o valor, né, é um valor objetivo. Independentemente do processo econômico da troca. Então, bom, se você conseguir conceber isso como uma coisa real, você me avisa, porque eu não consigo. Você tem valor, bom, valor da economia tem que ser valor para alguém. Então, vamos dizer, até hoje eu não entendi aquilo e, afirmo para vocês, Karl Marx também não entendeu. Porque não há o que entender. E o problema é que o Capital e as outras coisas também estão... Tudo que ele escreveu está cheio de coisas assim. Embora, de vez em quando, aqui e ali tenha alguma análise muito penetrante de alguma coisa. Então, quando você pega ali nos manuscritos econômicos e filosóficos, né, em que ele diz que o dinheiro acaba por se tornar, não, o objeto em si, né, o supremo fetiche, porque tudo só vale pela sua possibilidade de ser transformado em dinheiro. Ele está supondo que ninguém jamais comprou alguma coisa para fazer algo com ela. Por exemplo, imagina o sujeito está num hotel de 5 estrelas, ele tem muito dinheiro no bolso, e ele chama uma garota de programa. Foi para quê? Foi para trocá-la por mais dinheiro? Então, se fosse assim, ninguém jamais compraria um carro. Porque carro no ano seguinte já vale metade. Não é isso? Eu digo, ora, o que ele diz sobre o dinheiro como fetiche é totalmente contraditado pelo que ele mesmo diz pelo valor de uso e valor de troca. E se o valor de troca se sobrepusesse de tal modo à realidade dos objetos, não haveria consumidores. Né? Ninguém consumiria nada, só trocaria. Eu digo, mas que raio de economia é essa? Aliás, no mundo de Karl Marx não há consumidores, só há burgueses e proletários. Eles só produzem o tempo todo e nunca compram coisa nenhuma. Eu digo, tudo isso eu sei por quê? Porque eu tentei imaginar o mundo de Karl Marx, só que quando eu tento fica faltando alguma coisa. Como é que eu fiquei sabendo, discutindo com o Karl Marx? Não, sinceramente, tentando imaginar as coisas do jeito que ele dizia. Então, você tenta, você vê que não dá. Não completa. Então, aquilo é que nem a objeção do séptico, é uma coisa que dá para falar, mas não dá para pensar. Muito menos dá para ver na realidade. A obra de Karl Marx inteirinha assim. É toda a parte teórica dela, né? Agora, tem uma parte de comentário político que ele faz, análise de situações reais, fala, bom, aí ele sai melhor, porque Karl Marx era apenas um jornalista de talento. Aí ele era bom.